Olá, amados, a paz de Yahushua, hoje, dia 22 de junho de 2019. Então, vamos dar aqui continuidade, né, no vídeo do Paulo Júnior, a mensagem que eles roubaram de você. Então, deixa eu colocar aqui. Opa, peraí. Vamos nós. E tomara que os cachorros não latam, né, amados? Que olha, não é brincadeira, não. Peraí que eu tô aqui tentando. Aqui, tá ótimo. Tô melhor do que isso, só 2 dias. Vamos lá, vamos continuar. Ele ter cumprido toda a lei de Deus, a justiça dele é imputada sobre nós, lançada, dada para nós, colocada em nós. Há uma dupla imputação, olha só, o meu vil pecado que me condena é lançado sobre ele, e a justiça, o mérito dele ter obedecido toda a lei é lançado sobre mim. Então, naquele instante, eu me torno justo. Eu recebo os méritos de Cristo. Eu recebo o pagamento pela lei que ele cumpriu e não eu. Então, quando o pecador crê. Beleza, amado? Primeiro, né, como eu já disse no vídeo anterior, ele não cumpriu toda a lei, ele cumpriu o que estava escrito para ele cumprir. Segundo, ele não obedeceu à lei de Moisés, ele obedeceu a Yahweh, ao Pai. Ele obedeceu ao mandamento, porque os mandamentos, Yahweh deu os mandamentos, tá? E Terron deu a lei. Terceiro, ele não cumpriu a lei. Agora vamos ver aqui o que ele está falando. Ele cumpriu a lei, mas não toda a lei, como você está falando, que ele cumpriu toda a lei. Não, ele cumpriu a lei que estava escrito para ele cumprir. Tá certo? Deixa eu ver aqui mais o que você falou, que eu até esqueci. Pela lei que ele cumpriu e não eu. Então, quando o pecador crê, o martelo é batido. E uma sentença favorável é dada a ele. Então, veja, pela lei que ele cumpriu, mas ele não cumpriu toda a lei, ele cumpriu o que estava escrito para ele cumprir. Que ele cumpriu. Mas ele cumpriu a lei, amado, o que estava escrito para ele cumprir, para nos dar a liberdade nele, tá? De não cumprirmos mais a lei, tá certo? Porque a lei é religiosidade, é religião. Só que o problema é que, mesmo ele tendo cumprido a lei, conforme está escrito que ele cumpriu, porque ele não cumpriu toda a lei, ele cumpriu o que estava escrito. As pessoas hoje estão cumprindo a lei que não é para ser cumprida, porque todas as práticas religiosas são lei. Entende? Então, quando a pessoa cumpre qualquer item da lei, como a gente leu, a pessoa se torna maldita, porque se cumpre parte da lei, não cumpre toda a lei, a pessoa é maldita, como está escrito. Só que acontece que a pessoa que está no templo físico, né, ela está cumprindo lei, porque hoje é no entendimento, não é mais nada físico. Vamos ver aqui de novo. Olha, aqui, ó, pois todos que são das obras da lei, ou seja, das obras da religião, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Tá certo? Então vocês vejam que se torna maldito. Então as pessoas que estão no templo de pedra, sendo enganados, na verdade essas pessoas estão debaixo de maldição. Mas maldição, tem outra versão aqui que diz maldição de Deus, mas é a maldição do Deus Terron, porque é o Deus Terron que habita. Veja, os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Aqui está a maldição de Deus, aqui só está maldição. Mas qual é esse Deus que está falando? Está debaixo da maldição desse Deus Terron. Por quê? Porque é ele que cobra a lei, é ele que deu a lei. E arrudeu os mandamentos. Pois as escrituras sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei, está debaixo da maldição de Deus. Entende? Aqui já ocultaram aqui o Deus. Mas por quê? Porque na verdade esse Deus que está falando é Terron. Porque na verdade as pessoas que estão no templo não estão adorando a Yahweh, estão adorando a Terron,
que está se passando por Iarro. Só que esse Deus, ele deixa as pessoas na maldição. Por quê? Porque as pessoas estão praticando atos da lei que Yahushua cumpriu. O que estava escrito para ele cumprir, para hoje nós termos a liberdade nele de andar livre no entendimento do Pai, no Espírito do Pai. Tá certo? Só que aqui as pessoas estão na escravidão da religião. E isso que é triste, que as pessoas continuam na escravidão. O próprio Yahushua disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre mim, quer ver? Olha só, vamos ver. Tomai sobre mim tomai sobre mim o meu jugo, acho que é isso. Vamos ver aqui. Deixa eu ver onde é que está escrito aqui, pra gente ler direitinho, tá, amados? Espera aí. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Veja. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Veja bem. O que Yahushua fala em Mateus 11, 28, amados? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Veja, estão cansados e sobrecarregados de quê? Da religião. A religião, ela cansa, ela sobrecarrega, porque é fato pesado. Tomem sobre vocês o meu jugo, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então veja, ele morreu para nos dar a liberdade, não só para nos dar a vida eterna, mas também para que nós possamos hoje viver na liberdade no Espírito, andar num só pastor que é Yahushua, porque ele é o pastor. E não para a gente estar com fardos da religião, seguindo a líderes religiosos, praticando atos da lei, que na verdade são atos da religião. Tá certo? Então, é isso que acontece, amados. Vamos continuar. Lembra que está no tribunal? O juiz está lá, ele é reto, justo. Ele não pode soltar os pecadores, senão ele se torna abominação, senão ele se torna injusto. Como ele faz para soltar aquele pecador sem deixar de ser justo e sem ser uma abominação? Cristo troca de lugar naquele banco, assume meus crimes. Eu recebo a justiça dele sobre mim. Naquela hora, uma sentença favorável me é dada. Eu me torno justo. Olha em Gálatas 3 para você entender um pouquinho melhor isso aí. Gálatas 3. Só voltar aí, só ir para frente um pouquinho. Gálatas, capítulo 3. É mais forte ainda. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Agora o verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha só, igreja, a lei de Moisés... Maravilha, meu querido, show! Mas o que as pessoas estão fazendo, praticando atos da lei? Se é maldito praticar atos da lei, você mesmo acabou de dizer, e vocês praticam atos da lei. E sendo que Yahushua, ele mesmo praticou atos da lei, não para como atos religiosos, mas ele cumpriu a lei para nos dar a liberdade, tudo que estava escrito. Para ele cumprir, ele cumpriu. Então, veja bem, amados, como é que são as coisas. A gente acabou de ler isso aqui, eu não sabia que ele ia ler. Gálatas 3, 10 e 11, eu não sabia que ele ia ler. E ele acabou lendo, tá? Porque eu não vi esse vídeo, não vi mesmo. Né? Mas vocês vejam que realmente é isso aí aqui, ó.
É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Yahweh, porque o justo viverá pela fé. Pela fé. Cadê aqui? Vamos ver aqui mais, porque ele leu, né? Vamos botar aqui até o 13. 12, 13. Vamos ver aqui. Mas a lei não tem nada a ver com a fé, pelo contrário, como diz as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, aqui ó, Yahushua, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as Escrituras. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aqui ó, aqui tá a cruz, mas aqui é madeiro, ó. Porque Yahushua morreu no madeiro. Então, a pergunta que eu faço para o Paulo Júnior é: se maldita todo homem que for pendurado no madeiro, isso é verdade porque está escrito, o apóstolo Shaul falou isso bem claro, o que as pessoas, né, estão fazendo aqui ainda, sendo que Yahushua ele se tornou maldito por nós, porque ele foi pendurado no madeiro, para nos dar liberdade e não andarmos mais na maldição da lei, ou seja, na maldição da religião. Por que as pessoas estão aqui presas no engano da religião? E ele não solta essas pessoas, não fala assim, olha, saiam fora porque religião, o Altíssimo não habita em religião, e religião não salva ninguém, quem salva é Yahushua. Por que ele deixa as pessoas permanecerem presas no engano da religião? É a pergunta que eu faço para o Paulo Júnior, sabe? Porque realmente, não só para ele, mas para todos esses falsos pastores, que na verdade não são pastores. Não vou nem mais falar falsos pastores, porque eles não são falsos pastores. A verdade, eles não são pastores, porque o único pastor é Yahushua. Moisés é clara: maldito era todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Quem quebrasse um só princípio da lei era considerado maldito. É uma maldição, e nós quebramos toda a lei. Pois é, amado, quem quebrar um só item da lei é considerado maldito. O problema é que vocês quebram vários itens da lei, porque vocês estão na lei, tomando ceia, que é lei, dízimos e ofertas, que são leis, né? Batismo na água, que é lei, tá? Tudo físico é lei. A ceia é lei, culto divino é lei, esse culto aí que vocês fazem, tá? Adoração no templo é lei, tudo isso é lei. E não tem nada de lei, não tem nada de religião, ele é fora da religião. O nosso culto é racional, não é um culto no templo físico, mas o nosso culto é racional, no entendimento. Aí eu te pergunto, se quebrar um item da lei é maldito, então todos os que estão no templo de pedra são malditos, estão na maldição, são malditos assim, amado. Não estou falando só maldito a pessoa ser maldita, estou falando que são malditos no sentido de estar debaixo da maldição, tá certo? Está debaixo da maldição de Terron, porque Terron que deu as leis, a lei, e não Yahweh. Então, essas pessoas estão debaixo de maldição. Aí eu pergunto para ele, poxa, se Yahushua ele se tornou maldito por nós, para nos dar liberdade nele e para nos dar vida eterna, por que as pessoas têm que continuar presas no engano da religião, sendo que a pessoa que está aí no engano da religião se torna maldita? Né? Porque está debaixo da maldição da religião, da maldição de Terron por causa da religião. É a pergunta que eu faço para o Paulo Júnior. Então, diante de Deus éramos malditos, mas naquela cruz, como pode pessoas malditas se tornarem benditas, malditas herdarem a vida eterna, malditas serem perdoadas? Como pode pessoas malditas que acabaram com a lei de Moisés não irem para o inferno? O verso 13 dá a resposta: Cristo nos resgatou da maldição da lei, Cristo nos absolveu, Cristo nos protegeu dela, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. E como Ele se fez maldição em nosso lugar? É só olhar o resto do versículo. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo foi morto aonde? Numa cruz. Não, meu querido,
Yahushua foi morto no madeiro, tá bem claro. A cruz foram esses falsos copistas judeus da ONU, que são maçons, que colocaram cruz para dar sentido da cruz do tal, de Tamuz, para adorar o Deus Mitro, o Deus Sol Invicto, tá certo? Porque Yahushua, o Jesus Cristo que você adora, que na verdade é César e Borges, é Hermas, é esses defuntos aí todos que o próprio Yahushua disse no dos Apócrifos, vós adorareis a um defunto, esses foram até, morreram numa cruz sim, até foram crucificados. Agora Yahushua não foi crucificado não, meu querido, ele foi sacrificado no madeiro, é diferente, tá certo? Agora só falta agora você idolatrar a cruz. Aliás, você já idolatra, né? Porque você fala que é a cruz de Cristo. Primeiro você falou a cruz, depois você falou Cristo, depois você falou a cruz de Cristo. E sendo que nós somos salvos mediante a fé em Yahushua, e não mediante a fé na cruz de Cristo. Mas nós somos salvos mediante a fé em Yahushua. E morrendo numa cruz, ele foi feito levou nossa maldição. Pois é, amado, ele levou nossa maldição, Yahushua levou nossa maldição, mas o problema é que as pessoas não aceitam o sacrifício de Yahushua porque estão no engano da religião aí, se tornando maldição, tá certo? Por quê? Porque estão na religião e não aceitando o sacrifício de Yahushua, que foi de uma vez por toda, como está escrito em Hebreus 10. Está escrito bem claro que o sacrifício de Yahushua foi de uma vez por todas, não precisa fazer outro. Mas as pessoas estão aí fazendo sacrifício, pagando preço, e uma conta que Yahushua já pagou, que a gente não precisa mais pagar mais nada, porque ele já pagou essa conta. O que a gente precisa agora é andar no entendimento do Pai e adorar o Pai em espírito e em verdade, porque foi isso que Yahushua disse, que o Pai ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade, tá certo? Então, porque ele é espírito, o Pai é espírito, e os adoradores dele adoram em espírito e em verdade, ou seja, no entendimento. É isso que ele quer. E não que cumpra atos da lei ou atos da religião. Esse é o coração do Evangelho. Isso é o Evangelho. Isso aqui. Não adianta dizer Jesus te ama. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Vem para a minha igreja para você ter um pouco de paz. Deus vai... Viu? É isso aí, vem pra minha igreja pra você ter um pouco de paz, porque na verdade as pessoas falam tipo, Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida. Por quê? Porque as pessoas não conhecem Jesus no sistema evangélico, não conhecem a personalidade dele, não conhecem. Então a pessoa fala isso, olha, Jesus te ama, eu também falava, Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida, venha pra minha igreja, que a minha igreja é muito legal, olha o meu pastor, ele é muito legal, era assim que eu falava. Eu falava muito pouco de Jesus, eu falava só que Jesus te ama e que Jesus quer mudar a sua vida. Entende? Mas na verdade, amados, Yahushua, ele não muda a nossa vida, tá? Ele nos ama. O que acontece é o seguinte, quando a gente vai para Yahushua e ele nos leva ao Pai, e o Pai nos enche do seu espírito, a nossa carne é mortificada. Tá? E o espírito é vivificado. Então, a nossa vida é transformada de esplendor em esplendor. A nossa vida é transformada pelo Espírito. Por quê? Porque é o Espírito que habita em nós. O Espírito é que pratica o fruto do Espírito em nós. Então, ele não muda a nossa vida. Ele simplesmente transforma o nosso caráter. Mas não é mudar a nossa vida. Tá? Porque o negócio é o seguinte, amados. Isso eu tenho visto muito no sistema, não é só no sistema evangélico, mas em todo canto. As pessoas, elas não se amam, elas não se aceitam como elas são. E aí elas falam, eu queria ser como, tipo os meninos, eu quero ser como o Neymar. Poxa, por que eles não falam, olha, eu quero ser melhor que Neymar, eu posso ser melhor que Neymar, mas não, eu quero ser como o Neymar. As meninas, eu quero ser como a Xuxa. Eu quero ser magra como a Gisele Bündchen. Mas as pessoas, elas se baseiam em outras. Elas procuram se mudar em outras pessoas. E a Yahushua não quer que a gente mude para ser outra pessoa ou mude a nossa personalidade. Não. A proposta de Yahushua é
quando a gente vai nele, que ele é a porta estreita, ele nos leva ao Pai, e o Pai nos enche do Espírito, a gente não muda a nossa essência, tá? A gente não muda a nossa personalidade, não. O que acontece é que ele nos transforma no caráter dele. E o nosso ser carnal, ele é mortificado, a nossa carne é mortificada, o Espírito é vivificado. Então o Espírito que habita em nós é que pratica o fruto do Espírito. Porque nós mesmos não podemos fazer, amado. A nossa essência humana é uma essência má. A Escritura diz em Isaías que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Então o que é a nossa justiça? É nada. É imundícia, como trapos de imundícia. Então, a gente assim, o ser humano não tem nada de bom. Tanto que quando o menino chegou e falou para Yahushua, bom mestre, aí ele disse, não me chame de bom, porque um só é bom, é Yahweh que está no céu, ou é Yahweh, o Deus, o único Deus verdadeiro que é bom. Mas ninguém é bom, até Yahushua disse que ele não era bom. Olha que ele nunca pecou, morreu por nós, por amor a nós, mas ele disse, porque o ser humano não é bom, e mesmo ele nunca tendo pecado, mesmo ele tendo sido morto no madeiro por nós, se entregado por nós por amor, ele também, como ser humano, ele disse, não me chame de bom, porque um só é bom, que é o nosso Pai, que é Yahweh, que é Deus, o verdadeiro Deus Yahweh. Então vocês vejam, ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Então, quando a gente vai para Yahushua, que a porta estreita nos leva ao Pai, a gente começa a praticar as obras do Espírito, o fruto do Espírito, e a nossa carne é mortificada, não é porque a gente está praticando como seres humanos, não, é porque o Espírito que habita em nós é que pratica, porque o Espírito está vivificado e a nossa carne está mortificada, tá certo? Então, Yahushua não muda, Yahushua simplesmente nos transforma no caráter dele, tá certo? Só que aqui, a proposta de Terron nos tempos de pedra é que Jesus, que é o próprio Terron, se passando por Yahushua, porque Terron aqui se passa pelo pai Yahweh e se passa pelo filho Yahushua. A proposta dele é mudar a sua vida. Mudar a sua vida em quê? Em que sentido vai mudar a sua vida? Porque a proposta do sistema é mudar a sua vida se baseando em outros. Tanto que vocês podem ver aí que até mesmo o Paulo Júnior no sistema religioso, ele não se baseia em Yahushua, ele não fala de Yahushua, tipo, o que a gente viu, quando ele falou que Jesus é Deus, e ele disse que foi decidido no concílio de Calcedônia a natureza de Jesus. Então o concílio de Calcedônia que a gente viu, que é um concílio católico, que veio da igreja católica, é que decidiu a natureza de Jesus. Então vocês vejam que ele não se baseia em Yahushua, ele se baseia no concílio. Então eles se baseiam em líderes religiosos, no Martinho Lutero, no João Calvino, entendeu? Nesses líderes religiosos aí que eles se baseiam. Ou seja, eles tentam se mudar, eles tentam mudar o seu caráter na mudança no caráter de tipo João Calvino, de Martinho Lutero. Então, se bem que Martinho Lutero, amados, se vocês lerem a história verdadeira que está na Inglaterra, na França, tá? Martinho Lutero, na verdade, ele foi contra esse sistema, tá? Contra a Igreja Católica. Essas 95 teses dele que ele fez, que até o Paulo Júnior falou no vídeo passado que a gente fez, tá? Não seja mais enganado por falsos pastores. Aí ele disse que uma das teses de Martinho Lutero era sobre a indulgência, porque não tem respaldo na Escritura, na Bíblia, para cobrar a indulgência. Realmente, essa foi uma das teses, tá? Só que dessas 95 teses, alguém já leu todas as 95 teses? Nos livros lá de fora, nos livros da língua inglesa, da língua francesa, diz uma das teses: Martinho Lutero foi contra templos físicos, porque ele disse que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Martinho Lutero foi contra batismo nas águas, porque ele diz que o batismo é no entendimento. Martinho Lutero foi contra a ceia, porque ele diz que ceia não é para fazer, porque o próprio apóstolo Shaul disse que não é a ceia do Senhor. Essas são uma das teses. Uma das teses. E por conta disso,
a Igreja Católica, a religião católica, esse sistema religioso, matou Martinho Lutero e botou João Calvino, né, como se estivesse seguindo a Martinho Lutero. Mas eles ocultaram essas teses de Martinho Lutero e que estão nos livros de fora, como eu já falei, na língua inglesa, na língua francesa, a gente encontra a real história de Martinho Lutero, e aí eles botaram João Calvino, mas na verdade João Calvino também era católico e maçom, tá certo? Então é bom frisar isso, eles todos são maçons, todos esses são maçons, todos. Então esse é um ponto, e aí eles querem mudar a vida deles em cima de outros, e assim até o Paulo Júnior, ele não fala de Yahusha, de seguir a Yahusha, de falar no caráter de Yahusha para seguir a Yahusha. O que ele fala é no sentido do Martinho Lutero, de João Calvino, ele mesmo já falou. Como é que é a igreja nos tempos atuais? Elas estão seguindo a Martinho Lutero, estão seguindo a João Calvino, então eles não seguem Yahusha. Até porque Yahusha não está em religião, por isso que eles não seguem Yahusha. Porque se eles seguissem Yahusha, eles iriam sair do engano da religião e iriam para a porta estreita que é Yahusha. Então vocês vejam bem que Yahusha ele não muda, ele simplesmente transforma o nosso caráter no espírito, tá certo? E é o espírito que pratica o fruto do espírito em nós. E qual é o fruto do espírito? O fruto do espírito são paz, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, fé. Tá? Isso faz parte do fruto do Espírito, mas só que simplesmente o Espírito é que pratica o fruto do Espírito em nós, porque nós mesmos, como humanos, nós não conseguimos, não podemos fazer nada sem Yahusha. Vamos continuar. Restaurar seu casamento. Deus vai prosperar você de alguma forma. Isso não é o Evangelho. Não é o Evangelho. O Evangelho consiste em dizer o que Deus fez pelo pecador através de Cristo naquela cruz. Isso é o coração do Evangelho. Isso aqui realça, só isso que eu disse, realça os atributos de Deus. Mas como assim realça? Querido, a santidade de Deus, a justiça, elas são tão elevadas que ele teve que matar o próprio filho. Não, meu querido, não foi. O que é isso? Paulo Júnior, o que é isso que tá falando, Paulo Júnior? O que é isso? Paulo Júnior, peraí, é sério mesmo que você tá falando, Paulo Júnior? Eu tô até chocada. Ele teve que matar o filho? Foi ele que matou o filho? Paulo Júnior? O que é isso, Paulo Júnior? Oi? Como é que é a história aí, Paulo Júnior? Gente, eu tô até chocada aqui. Peraí, ele teve que matar o filho? É isso que está escrito em Mateus 26? Vamos ver? Ou você está falando isso para tirar a sua culpa, porque você também é líder religioso? Vamos ver quem matou, amados. Yahusha? Vamos ver? Eu faço questão. Mateus 26. Tendo dito essas coisas, disse Yahusha a seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser sacrificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. Agora eu pergunto, foi Deus que matou, foi Yahweh que matou o seu filho? Gente, espera aí. Líderes religiosos, sacerdotes, eles pegaram e foram na casa do sumo sacerdote. Vamos ver. E juntos planejaram prender Yahusha, traição, e matá-lo. Veja, se reuniram no palácio do sumo sacerdote. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Aí, aqui vamos indo aqui, ó, vamos descendo. Vocês podem ler tudo, amados. Podem ler tudo, tá? Podem ler tudo. Vocês vão ver. Olha só. Vamos ver. Ó, aí, cadê? Eu tava querendo ver aqui de Judas, que Satanás entrou em Judas, tá? Tá aqui. Tá aqui, que Satanás entrou em Judas. Ó, desse momento... peraí. Mais pra cima. Olha só, presta atenção, amado. Eu não vou ler tudo não, tá? Mas...
Ó, vamos ver. Eu não vou ler tudo não, tá, amados? Mas vamos lá. Mas vocês leiam. Aqui, ó. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes. Olha, veja. Judas dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes para vender Yahushua. Então Judas vendeu Yahushua. E quem comprou Yahushua? De Judas? Isso eles não falam. Pergunta isso para o Paulo Júnior. Vocês que são membros da igreja do Paulo Júnior, que diz que ele é o pastor de vocês, amados, pergunta para ele, ô Paulo Júnior, vocês vão falar pastor, né? Eu não falo pastor porque ele não é pastor. Mas pergunta assim para ele, vamos supor que eu sou uma membro da igreja dele lá, né? Aí eu vou pergunta assim, pastor, Judas, ele vendeu Yahushua. Aí vocês falam como está no sistema. Tá, vamos lá. Judas vendeu Jesus, certo? Aí ele vai falar, certo. E ele vendeu por quanto? Aí ele vendeu por 30 moedas de prata. Beleza. Vendeu para quem? Quem comprou Yahushua? Quem comprou Jesus? De Judas? Será que o Paulo Júnior vai falar? Agora ele falar que Deus, que isso, matou Yahushua? Oi? Que isso? Yahu matou Yahushua? Gente, se Yahu disse não matarás, como é que ele vai matar Yahushua? O que é isso? Quem matou Yahushua foram esses líderes religiosos. E tanto que Yahushua disse que eles serão cobrados desde a morte do profeta Zacarias, que foi morto no templo entre a tenda e o altar. Ele foi morto eles mataram Zacarias dentro do templo. Ah? Então vocês vejam bem. Aí aqui. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhe perguntou, o que me darão se eu entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Eles quem? O chefe dos sacerdotes. Líderes religiosos. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Aí aqui vai, ó. Aí vamos aqui em Mateus 27. Vocês podem ler tudo, tá, amados? Eu não vou ler tudo. Eu já li com vocês em outros vídeos, mas eu não vou ler tudo para poder preservar a minha visão, tá? Mas vamos lá. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Condenar Yahushua à morte. Quem tomou a decisão foi Deus, como o Paulo Júnior falou? Foi Deus? Foi Yahu que tomou a decisão de matar Yahushua? Não, meu querido, Yahu, ele ofereceu o filho. Ele deu o filho, mas ele não aceitou o sacrifício. Quem aceita somos nós. Por quê? Porque ele deu. Ele não pode aceitar uma coisa que ele dá. É a mesma coisa, amados. Tipo, alguém chega pra mim e me dá uma blusa. A pessoa vai me dar uma blusa preta. Toma aqui, Elisete, uma blusa preta. Eu aceito a blusa, tá? A pessoa me deu. Tá certo? Aí a pessoa vai falar de novo, tipo, essa blusa aqui é minha. Não, ela me deu. Agora eu aceitei a blusa. Tá certo? É a mesma coisa, poxa, agora, peraí. Ele pega e falar aqui, Deus matou. Gente, peraí. Vamos voltar aqui de novo aqui que eu tô chocada com isso, gente. Peraí. Cruz. Isso é o coração do evangelho. Isso aqui realça. Só isso que eu disse, realça os atributos de Deus. Como assim realça? Querido, a santidade de Deus, a justiça, elas são tão elevadas que ele teve que matar o próprio filho. Olha só, a santidade de Deus é tão elevada que ele teve que matar o próprio filho. Gente, o que é isso? Yahu, ele deu o seu filho. A escritura em João 3:16 diz, porque Yahu amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu. Ele não pode matar o que ele deu. Quem matou não foi Yahu. Veja, ele deu o filho dele para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não aceitou o sacrifício de Yahushua. Ele não aceitou, amados. Quem aceita o sacrifício de Yahushua somos nós. Quando nós andamos nele. Quando nós entramos na porta estreita, que é ele.
tá? Iago não aceitou o sacrifício do filho, ele deu o filho, ele não pode aceitar uma coisa que ele dá. É a mesma coisa, se eu dou pra você, tipo, eu dou uma maçã, eu dou uma maçã pro Paulo Júnior, eu dei a maçã pra ele, agora eu vou aceitar a maçã de novo dele? Ah, eu aceito a sua maçã, não, eu dei a maçã pra ele, eu não vou aceitar, eu dei a maçã é dele, ele que aceita a maçã. É a mesma coisa. Ele não aceitou o sacrifício do filho, por quê? Porque ele deu o filho dele, nós é que aceitamos. Agora ele falar que a santidade de Deus, que Deus matou o filho, que é isso, gente? Gente, isso é muito grave. Deixa eu até voltar aqui mais um pouquinho aqui, ó. Isso é muito grave, gente. Olha, vamos aqui acabar de ler aqui, veja bem. Então, aí aqui, e amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Aqui, ó. Então Judas, o que o havia traído, viu que Yahushua fora condenado. Foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Veja. Ele disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram. Que nos importa? A responsabilidade é sua. Eles tiraram eles da reta. Tipo, dane-se, não tô nem aí. Você vendeu porque você quis. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, e foi e enforcou-se. E os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram, é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então vocês vejam que Judas ele jogou o dinheiro dentro do templo, ele estava fora do templo, no pátio, ele não podia entrar dentro do templo. Só quem podia entrar dentro do templo era os sacerdotes e sumo sacerdote que não estava no Santo dos Santos, tá? Então aqui, ó. Aí aqui, cadê? E Yahushua foi posto diante do governador, este lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Acusado pelos chefes dos sacerdotes, pelos líderes religiosos, e dele nada respondeu. Quem acusou? Chefe dos sacerdotes e líderes religiosos que acusaram. Tá? E aí depois, aí tem outra aqui que diz aqui, eu não sei mais onde tá? Que diz que ele foi para casa do sumo sacerdote, Caifás. Eu acho que ainda tá aqui, amado. Eu acho que tá aqui no finalzinho de 26. Mas aí vocês leiam tudo. Leiam tudo. Entende, amados? Que eu não quero ficar lendo muita coisa para não... Aí deixa eu ver onde é que tá. Ó. Cadê? Ó, o chefe do sacerdote todo sinédrio. Vejam, vou ver aqui. Porque Yahushua, aqui ó, os que prenderam Yahushua levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Vejam, mestre da lei e líderes religiosos. Mas Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes do sacerdote e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Yahushua, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas, que declararam, este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Yahweh, sou capaz de destruir é isso mesmo, o santuário de Yahweh, porque ele está falando do corpo dele, é isso mesmo. Sou capaz de destruir o santuário de Yahweh e reconstruí-lo em 3 dias. Tá? É santuário de Yahweh mesmo, porque Yahushua está falando dele. Tá? Então é santuário de Yahweh mesmo. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Yahushua, você não vai responder à acusação que eles lhe fazem? Mas Yahushua permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse, exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o ungido ou filho de Yahweh, diga-nos, tu mesmo disseste, respondeu Yahushua. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, blasfemou, por que precisamos mais de testemunhos? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Que acham? É réu de morte, respondeu eles.
Quem matou Yahushua, amados? Foi Deus? Foi Yahweh? Então alguns lhes cuspiram, olha só, então alguns lhes cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas e diziam, profetiza-nos, Yahushua, quem foi que te bateu? Quem fez isso? Quem fez isso? Os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos. Tá aqui. Aí, amados, eu convido a vocês a ler Mateus 26, 27, 28 todos. Vocês vão ver quem matou Yahushua. Líderes religiosos, sumos sacerdotes, mestres da lei. Tá? Foi o sistema religioso que matou Yahushua, não Yahweh. Então vocês vejam como que o Paulo Júnior está equivocado. Gente, isso é até uma blasfêmia o que ele falou agora. Ele fala que Yahweh matou o filho. Que isso? Gente, isso é um absurdo. Vamos continuar. Que ele teve que matar o próprio filho. A santidade de Deus foi tão ofendida que ele tinha que descarregar a ofensa recebida em forma de ira sobre alguém. E como Cristo levou nosso pecado e ofensa, ele descarregou toda a sua ira no seu próprio filho, naquela cruz. Não, meu querido, ele não descarregou toda a sua ira porque ele é amor, ele não é iracundo, tá? Quem é iracundo é Terrom, é porque você não conhece nem o Yahweh nem Terrom. Você serve a um Deus que você nem conhece. Aí você serve a Terrom, o Deus das trevas do engano, o Deus iracundo, o Deus do caos, o Deus perverso, e desconhece Yahweh. Porque se você conhecesse Yahweh, você nunca iria dizer que Yahweh matou o filho. Não, quem matou o filho foi sua raça aqui, ó, líder religioso. Sumos sacerdotes, chefes da lei, líderes religiosos foram quem mataram Yahushua e não o pai. Tá? Então, isso é uma blasfêmia, Paulo Júnior. Se você um dia estiver assistindo esse vídeo, se arrependa. Se arrependa, meu querido. Sai do engano da religião. E se arrependa dessa blasfêmia que você falou agora. Porque você falar que que Deus, o pai, ele teve que matar o seu próprio filho. Não, quem matou foi o sistema religioso. Líderes religiosos como você. Você matou. Porque você está se denominando líder religioso, então você também é culpado da morte de Yahushua. Tá certo? Isso é o Evangelho. Então, amados, o Evangelho segundo Paulo Júnior é que Deus matou o próprio filho, derramando toda a sua ira no filho, tá certo? Porque esse é o coração do Evangelho, foi Deus ter matado o filho. Vocês vejam que foge totalmente da escritura, porque Yahweh é amor. Ele não matou ninguém, ele deu o filho dele. E nós aceitamos o sacrifício. Quem matou, vocês podem ler Mateus 26, 27, 28, vocês vão ver. Quem matou Yahushua foi o sistema religioso. Tá? Foram os líderes religiosos, sumos sacerdotes, chefes de sacerdotes, mestres da lei, esses que mataram Yahushua e insultaram o povo para pedir para soltar Barrabás e sacrificar Yahushua. Foram os líderes religiosos. Vocês podem ler isso que vocês vão ver. E depois disso, eles ainda pagaram uma boa quantia para os guardas que viram Yahushua sendo ressuscitado, e eles pagaram uma boa quantia para eles mentirem e falarem que eles viram os discípulos roubando o corpo de Yahushua. Vocês podem ver isso. Foi aí que começou a ocultação do nome de Yahushua. Tá certo? Então vocês vejam bem. A justiça de Deus não pode tolerar pecados, não pode inocentar o culpado. Então, amado, mas você falou, a justiça de Deus não pode tolerar o pecado, não pode inocentar o pecado. Mas você mesmo acabou de dizer que Deus matou o filho. Você está dizendo que Deus é assassino? Porque se Yahweh matou Yahushua, como você disse, então Yahweh é assassino. Então Yahweh pecou.
Isso é muito grave, Paulo Júnior. Você disse que Iarro, você disse Deus, mas eu falei Iarro porque o nome do nosso Pai, do Deus verdadeiro, é Iarro. Tá? Você disse que Iarro matou o filho. E sendo que quem matou o filho, você botou a culpa em Iarro para tirar a sua linha de reta. Porque se você falar para o povo que quem matou Yahushua foram os líderes religiosos, eles iriam sair rapidinho do tempo. Porque você é um líder religioso. Então você, o que você fez? Você simplesmente transferiu a culpa para Iarro. E você disse que Iarro matou o filho. Então se Iarro matou o filho, ele é assassino, então ele peca. Ele pecou. Paulo Júnior, o que é isso? Amados, eu não estou falando aqui que Iarro pecou, de maneira nenhuma. Eu só estou explicando aqui para que as pessoas possam entender a gravidade do que esse homem está falando, amados, porque isso é muito grave. Esse homem está dizendo que Iarro, o nosso Pai, o Deus amoroso, o Deus que é amor, ele matou o filho, matou Yahushua na cruz. E não foi Iarro que matou, amados. Esses aqui que mataram Yahushua, líder religioso. Então, o Paulo Júnior está dizendo que Iarro é assassino. Então, se Iarro é assassino, ele é pecador. Olha, gente, que blasfêmia. Que blasfêmia é isso, gente? Que Iarro tenha compaixão desse homem e que ele venha acordar e se arrepender do que ele está falando, gente. Porque é isso que ele está falando. Se Iarro matou o filho, como ele falou aqui, que Iarro matou o filho, porque ele fala Deus, mas eu estou falando Iarro porque o nome do nosso pai é Iarro. Então ele está dizendo automaticamente que Iarro é assassino, porque ele matou o filho, tá certo? E que ele é pecador. Gente, isso é muito sério. Isso é muito... Gente, eu estou chocada, isso é muito sério. Que Iarro tenha compaixão desse homem. Porque Iarro, ele não matou o filho. Iarro nunca matou ninguém. Ele ama todos nós. Tanto que ele deu o filho dele para que nós possamos ser livres, para que nós possamos herdar a vida eterna. Iarro não tem prazer na morte de ninguém, amados. Olha aqui, veja bem. Ele falou que Iarro matou o filho dele. Pois vamos aqui em Ezequiel. Ezequiel 18. Gente, eu tô chocada mesmo. Ai, meu pai, que absurdo, gente, que absurdo. Veja. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor, arrependam-se e vivam. Amados, Iarro não se agrada da morte de ninguém. Como ele pode ter matado o filho se ele não se agrada da morte de ninguém? Vocês vejam a blasfêmia que Paulo Júnior está falando aqui. Isso é muito sério. E mais triste é essas pessoas que seguem esses líderes religiosos. Não estou falando só do Paulo Júnior não, amados. Estou falando de todos. Eu estou sentindo de gravar vídeos do Paulo Júnior. Não é nada contra ele não. É porque ele recrimina tantas outras igrejas, falando de louvor asqueroso, de músicas asquerosas, não sei o quê, e aquela coisa toda. E a gente vê o engano que esse homem tá. Porque esse homem, ele é idólatra, que ele idolatra o livro santo, o santo livro, que ele fala que a Bíblia é o santo livro. É a santa ceia, o santo pão, o santo vinho, o santo batismo, o santo culto. Vocês vejam que ele idolatra tudo. Só falta ele agora falar a Santa Cruz, só falta isso. E eu não vou ficar surpresa dele falar a Santa Cruz, mas eu fiquei surpresa dele falar que Deus matou o próprio filho. Isso eu fiquei assim chocada. Eu tenho certeza que vocês também, ouvindo isso, ficaram chocados também. Então isso é muito triste, amados. A justiça de Deus é tão elevada, presta atenção. Imagine que a justiça de Deus vai olhar para a terra e ela vai mirar o pecado. E onde ela mirar, ela descarrega a ira. Ela tem que satisfazer, ser satisfeita. Deus está lá em cima, a justiça. Quando ele olha para a terra, ele vê nossos pecados todos em Cristo. Então, ele satisfaz a justiça dele, descarregando a ira de Deus, a própria ira, no seu filho, condenando, executando, matando. Você aprende os atributos de Deus.
atributos do seu Deus Terron, né, meu querido? Porque Yahweh, ele é amor, o atributo dele é baseado no amor. Ele jamais matou o filho dele, Paulo Júnior. Paulo Júnior, você está falando do Deus das trevas de Terron, como se fosse Yahweh. Olha, eu estou chocada, gente. Eu estou sinceramente chocada. Eu vou até voltar aqui. Peraí. Deixa eu me recompor, porque eu tô aqui... Sinceramente, gente, eu tô passada com isso, tá? É muito triste a gente ver o engano que as pessoas estão seguindo esses líderes religiosos. Amado, isso é muito sério. O que ele falou agora é muito sério. Ele não conhece realmente Yahweh. Ele não conhece Yahushua. Tá? E quem matou Yahushua não foi Yahweh, não, amados. Yahweh, ele deu o filho dele. Ele deu. Tá? E quem matou foram os líderes religiosos. Vocês podem ler. Leia todo. Não leia títulos não, tá, amados? Porque esse título também foi acrescentado na Bíblia. Aprenda a ler a Escritura. A Escritura a gente lê sem capítulos, versículos e epígrafes, que são títulos. Vocês pegam o capítulo 26 e esquece de estar lendo o capítulo 26. Abre assim no capítulo 26. Leia direto. Aí quando tiver aquele título, vocês cortam o título. Esquece o título. Para não tirar o foco do que está sendo dito. Porque esses epígrafes, esses títulos que estão no meio do capítulo, é justamente para a pessoa tirar o foco do que está sendo lido, e aí a pessoa vai se concentrar no título. Então a pessoa vai ler o que o sistema religioso quer que a pessoa leia e entenda. Mas quando a gente tira a epígrafe, a gente começa a entender o que está na Escritura. E se vocês leem Mateus 26, 27, 28, vocês vão ver que quem matou Yahushua foram os líderes religiosos, não foi Yahweh. Tá? Então, amados, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.